Todos adoramos a ideia de entrar em um jipe, cruzar a África e nos aproximar de alguns daqueles animais impressionantes. Estes são casos em que safaris africanos foram um desastre. Número 32. Elefante versus van. Um susto por pouco. Os parques de safari são locais perfeitos para entender o quanto os elefantes são poderosos. Um grupo de turistas aprendeu essa lição da pior maneira durante um encontro intenso. Enquanto observavam essas criaturas majestosas, um elefante, claramente irritado com a presença deles, aproximou-se da van e quase a virou com facilidade. Pesando até 6.000 quilos, os elefantes têm uma força extraordinária e seu tamanho por si só já os torna um dos animais mais formidáveis da natureza. Com presas e trombas poderosas, eles podem facilmente derrubar árvores ou virar veículos se sentirem ameaçados ou agitados. Felizmente, o elefante decidiu mostrar misericórdia, permitindo que os turistas seguissem viagem, mas não sem antes deixá-los com uma história aterrorizante e inesquecível para contar. Esses encontros são raros, mas servem como um lembrete claro do poder e da imprevisibilidade desses gigantes gentis quando são levados ao limite. Os turistas partiram com um respeito renovado pelo espaço dos elefantes e pela força bruta da natureza. Número 31. Leopardo em fúria em uma vila. Em um momento verdadeiramente chocante, um leopardo entrou em fúria em uma pequena vila indiana, criando caos ao atacar várias pessoas. Os moradores fugiram em pânico, enquanto outros corajosamente intervieram, arriscando sua própria segurança para proteger aqueles que estavam no caminho do predador. Em meio à confusão, os moradores e espectadores trabalharam juntos, até que equipes de resgate animal chegaram para lidar com a situação, demonstrando uma coragem incrível diante do perigo. Número 30. Leões dão um aviso a turistas ousados. 2 homens tomaram a infeliz decisão de tentar acariciar um leão durante sua temporada de acasalamento, sentindo-se seguros dentro do veículo de safari. No entanto, o leão não gostou nem um pouco da atitude deles. Com um olhar penetrante e um ar de ameaça, deixou claro que eles haviam ultrapassado os limites. Esse olhar intimidador foi suficiente para lembrá-los do poder bruto e da natureza selvagem do animal, com o qual estavam tentando interagir de forma imprudente. Número 29. Leopardo faz um ataque inesperado. Durante um safari em Bengala, um grupo de turistas teve um encontro inesperado com um leopardo curioso. O predador puxou um pedaço de pano pendurado no carro, levando os turistas a pensar que ele poderia se comportar como um gato doméstico. Contudo, ao tentarem afastá-lo com outro pano, a situação rapidamente escalou. O leopardo saltou no carro com força surpreendente. Em um momento tenso, um dos turistas conseguiu fechar a janela a tempo, evitando um desastre. No final, o leopardo desistiu, mas não antes de deixar bem claro o recado. Número 28. Guepardo entra no veículo. Um grupo de turistas observava uma família de guepardos de seu veículo quando, de repente, um dos guepardos mais curiosos resolveu entrar pela janela aberta. Por um breve momento, tanto o animal quanto os passageiros ficaram atônitos, sem saber como reagir. O guepardo logo percebeu que não estava sozinho e saiu rapidamente do veículo. O susto inicial foi seguido por risos de alívio, enquanto refletiam sobre o quase acidente. Número 27. O leão persistente em perseguição. Em uma tranquila noite de safari no Zimbábue, um grupo de turistas vivenciou um encontro emocionante com um jovem leão. A princípio, ele parecia desinteressado, mas logo começou a segui-los, aumentando a velocidade gradualmente. Os turistas pediram ao motorista que acelerasse, mas o leão se manteve firme, diminuindo a distância a cada curva. Após momentos intensos, o leão perdeu o interesse e parou de persegui-los, permitindo que os turistas respirassem aliviados e continuassem sua aventura. Número 26. Não teste a paciência de um leão. Enquanto dirigiam pelo Parque Nacional Kruger, um grupo de turistas decidiu observar de perto um leão imponente. Inicialmente, ele parecia indiferente, caminhando tranquilamente. No entanto, ao perceber que estavam muito próximos e demorando mais do que deveria, o humor do leão mudou. Com um rugido ameaçador, ele deixou claro que não toleraria mais a presença deles. Assustados, os turistas recuaram rapidamente, entendendo o quão perto haviam chegado de uma situação perigosa. Número 25. Elefante em Must assume o controle. No Parque Safari Pittsburgh, na África do Sul, turistas viveram uma experiência inesquecível, quando um elefante macho, em estado de Must, decidiu mostrar quem mandava.
O must é um período em que elefantes machos ficam extremamente agressivos e imprevisíveis. Durante o passeio, o elefante aproximou-se perigosamente do veículo, chegando a esfregar seu corpo enorme contra ele. A tensão era palpável enquanto o elefante deixava claro seu poder e sua imprevisibilidade, especialmente durante esse estado. O momento que começou como uma experiência tranquila rapidamente se transformou em um encontro eletrizante que os turistas jamais esquecerão. Número 24. Um turista corre por sua vida no Parque Nacional Chobe. Na vastidão selvagem do Parque Nacional Chobe, em Botsuana, um turista enfrentou um dos momentos mais aterrorizantes de sua vida ao ser perseguido por um leão. As imagens capturaram o medo cru da situação, com o turista acreditando estar diante de seus últimos momentos. Chobe é um dos locais de safari mais selvagens da África, onde a natureza é intocada e os riscos são reais. Esse incidente serviu como um lembrete impressionante do poder bruto e da imprevisibilidade da vida selvagem em seu habitat natural. Número 23. O elefante que perdeu a paciência. Em um safari na África do Sul, turistas estavam filmando um elefante a uma distância aparentemente segura. No entanto, o clima mudou rapidamente quando o elefante, incomodado pela atenção, decidiu que já tinha suportado o suficiente. Com um barulho estrondoso de trombeta, o animal avançou em direção ao veículo, deixando claro que os turistas haviam invadido seu espaço pessoal. O que antes era um momento calmo e agradável, tornou-se uma situação de alto estresse em segundos. Este encontro serviu como um lembrete valioso de que é essencial respeitar os limites dos animais selvagens. Número 22. Leões machos se impõem. Um grupo de turistas encontrou-se em uma situação tensa ao se aproximar demais de um grupo de leões machos. Ao contrário de outros encontros, em que os animais podem apenas observar de longe, esses leões deixaram claro que não estavam dispostos a compartilhar seu espaço. Mostrando sinais claros de desconforto, os leões começaram a agir, forçando os turistas a se afastarem imediatamente. Essa experiência reforçou a ideia de que, no território dos leões, os visitantes devem sempre respeitar as regras impostas pelos verdadeiros donos do espaço. Número 21. Uma alcateia de leões cerca o carro. Nas vastas paisagens da África, uma alcateia de leões provou o quanto a natureza selvagem pode ser perigosa. Enquanto os turistas permaneciam dentro de seu veículo, os leões curiosos começaram a cercá-lo, parecendo interessados no que estava lá dentro. Embora não tenham conseguido abrir as portas do carro, sua presença foi suficiente para intimidar os turistas, lembrando-os da força e inteligência desses animais. Foi um susto que reforçou a importância de nunca subestimar a força e a astúcia da vida selvagem. Número 20. Acampar na África não é para os fracos de coração. Um grupo de campistas vivenciou uma experiência que nunca esquecerão ao montar seu acampamento em uma área selvagem africana. O que deveria ser uma noite tranquila sob as estrelas se transformou em um cenário de puro terror, quando uma alcateia de leões se aproximou perigosamente do local. Sem nenhum som além do farfalhar da grama e o som dos próprios corações disparados, os campistas ficaram paralisados enquanto observavam as criaturas majestosas andando a poucos metros de distância. Os leões, gigantes e imponentes, pareciam não se importar com a presença humana, mas a tensão era palpável. Ninguém ousava fazer um movimento ou emitir qualquer som que pudesse atrair a atenção dos predadores. Por sorte, os leões pareciam apenas passar por ali, talvez atraídos por outros cheiros mais interessantes. Após o grupo desaparecer na escuridão, o alívio foi imediato. Mas o trauma permaneceu. Essa experiência serviu como um lembrete assustador da vulnerabilidade humana quando se está no coração da natureza selvagem. Mesmo os mais corajosos entre os campistas admitiram que aquela noite foi um encontro próximo demais com os verdadeiros reis da selva. Número 19. Hipopótamo ataca um carro. Os hipopótamos têm uma aparência quase cômica, com corpos arredondados e comportamento aparentemente calmo. No entanto, esses gigantescos herbívoros são responsáveis por mais mortes humanas na África do que a maioria dos predadores, devido ao seu comportamento territorial e extremamente agressivo. Um grupo de turistas aprendeu essa dura lição quando um hipopótamo avançou contra seu carro durante um safari. O animal, que inicialmente parecia inofensivo à beira de um lago, de repente decidiu que o veículo havia invadido seu espaço. Com força surpreendente para seu tamanho, o hipopótamo bateu contra o carro, deixando os passageiros apavorados. Apesar do susto,
Ninguém se feriu, mas ficou evidente o quanto esses animais podem ser imprevisíveis. Hipopótamos podem correr em velocidades impressionantes para o porte deles, e, uma vez que decidem agir, são quase imparáveis. O ataque ao carro foi mais um lembrete de que os safaris oferecem experiências emocionantes, mas que subestimar a vida selvagem pode ter consequências graves. Número 18. O leão curioso e a câmera GoPro. Um leão macho chamado Vieta mostrou que, além de ser o rei da selva, também tem um lado curioso. Durante um safari, ele se interessou por uma câmera GoPro fixada na porta de um veículo. O animal começou a cutucar a câmera com as patas, aparentemente tentando entender o objeto estranho preso ao carro. O grupo de turistas, inicialmente fascinado pelo comportamento do leão, logo percebeu o poder que ele demonstrava até mesmo em seus gestos mais brincalhões. Com suas patas enormes e força impressionante, o leão poderia facilmente causar danos graves ao veículo ou até colocar os turistas em risco. Embora a intenção do animal não fosse agressiva, ficou claro que a linha entre a curiosidade e o perigo é muito tênue no mundo selvagem. Após alguns minutos de brincadeira, os turistas decidiram sair lentamente do local. No entanto, o leão continuou a seguir o carro por um curto período, como se quisesse prolongar a interação. Esse encontro reforçou a ideia de que, embora os leões possam ter momentos de descontração, eles continuam sendo predadores poderosos e imprevisíveis. Número 17. A força impressionante de uma girafa irritada. As girafas são frequentemente vistas como animais pacíficos, quase inofensivos, movendo-se graciosamente por savanas africanas. No entanto, esses gigantes também podem ser extremamente perigosos quando provocados ou ameaçados. Um turista vivenciou isso em primeira mão, quando uma girafa decidiu persegui-lo, demonstrando sua força e velocidade surpreendentes. Com pernas longas e musculosas, a girafa facilmente alcançou velocidades impressionantes enquanto avançava em direção ao intruso. Para muitos, a imagem de uma girafa em fúria pode parecer inusitada, mas esses animais sabem muito bem como se defender quando se sentem ameaçados. Além disso, o impacto de um golpe de suas pernas pode ser fatal, até mesmo para predadores como leões. O turista conseguiu escapar por pouco, mas o susto foi suficiente para mudar sua perspectiva sobre esses herbívoros gigantes. Essa experiência desafiou o estereótipo das girafas como presas fáceis e vulneráveis. Na realidade, esses animais são capazes de enfrentar ameaças de maneira eficaz e surpreendentemente agressiva quando necessário. Ao final do dia, o turista reconheceu que havia subestimado completamente a força de uma girafa. Um erro que ele certamente não cometeria novamente. Número 16. Elefante irritado bloqueia a estrada. Em um momento de puro poder e autoridade, um elefante mal-humorado decidiu tomar conta de uma estrada, parando o trânsito completamente. Ele inspecionava os veículos, como se estivesse impondo sua própria versão de controle de tráfego. Sua presença dominante era inquestionável, e ninguém ousou se mover até que o elefante estivesse satisfeito e seguisse seu caminho. Para os turistas, foi uma demonstração inesquecível do poder bruto da natureza. Número 15. Rinoceronte mostra quem manda. Um turista chegou perto demais do território de um rinoceronte e rapidamente descobriu que isso era um erro. O poderoso animal não perdeu tempo e investiu contra o veículo com força total, exibindo sua impressionante determinação e força bruta. O impacto fez o carro balançar, deixando claro quem era o verdadeiro dono daquele território. Pesando até 2 toneladas e equipado com chifres afiados, o rinoceronte é conhecido por sua velocidade e agressividade, especialmente quando se sente ameaçado. O turista aprendeu uma lição valiosa sobre respeitar a natureza, saindo dessa experiência com um novo respeito por esses gigantes selvagens. Número 14. A força oculta do búfalo africano. Turistas que achavam que poderiam lidar com um encontro próximo com um búfalo africano logo perceberam que estavam errados. Considerado um dos animais mais perigosos da África, este búfalo provou sua fama ao carregar contra o grupo sem aviso. Com sua estrutura muscular impressionante, chifres afiados e temperamento imprevisível, o búfalo africano é responsável por mais mortes humanas no continente do que qualquer outro grande animal. A mudança repentina de calmaria para a agressão total foi um alerta para os turistas, lembrando-os de que subestimar a vida selvagem pode ser fatal. Número 13. Leão defende sua privacidade. Embora leões sejam frequentemente associados à majestade e à força, eles nem sempre estão de bom humor.
Um grupo de turistas aprendeu isso ao tentar se aproximar demais de um leão que estava descansando. O animal, que parecia relaxado no início, rapidamente demonstrou que não estava disposto a tolerar intrusos. Com uma postura ameaçadora e um rugido assustador, o leão deixou claro que seu espaço deveria ser respeitado. Esse encontro reforçou a importância de lembrar que, na selva, os leões não são atração de zoológico. Eles são predadores territoriais que não toleram desrespeito. Número 12. O rinoceronte decidido do Fairy Glen. No Fairy Glen Safari Park, na cidade do Cabo, um rinoceronte fez questão de mostrar quem estava no comando. Sem qualquer aviso, ele avançou diretamente contra o veículo de turistas, deixando-o sem escolha a não ser recuar rapidamente. Sua postura firme e sua força incomparável foram uma demonstração clara de que ele era o verdadeiro soberano daquela terra. Esse momento serviu como um lembrete poderoso de como esses animais podem ser imprevisíveis e de que o respeito por sua natureza selvagem é indispensável. Número 11. A fúria oculta do búfalo no Kaga Game Reserve. No Kaga Game Reserve, um grupo de turistas subestimou o comportamento aparentemente pacífico de um búfalo. Em um piscar de olhos, o animal avançou com toda a força, pegando todos de surpresa. O motorista, com reflexos rápidos, conseguiu dar ré no veículo a tempo, salvando o grupo de um desastre iminente. Essa experiência transformou um encontro tranquilo em uma lição de sobrevivência, lembrando que até os animais mais calmos podem se tornar imprevisíveis em seu habitat natural. Número 10. Rinocerontes em movimento. Uma fuga por pouco. Um grupo de turistas observava um grupo de rinocerontes que parecia calmo e despreocupado. Porém, sem aviso, os animais ficaram agitados e começaram a avançar na direção do veículo. O momento tranquilo se transformou em uma corrida frenética por segurança, enquanto os rinocerontes perseguiam o carro com determinação. A fuga foi um lembrete claro de que a natureza selvagem pode mudar em questão de segundos, transformando o que parecia um encontro pacífico em uma aventura de adrenalina pura. Número 9. A surpresa brincalhona do guepardo. Os guepardos são conhecidos por sua velocidade e agilidade, mas também possuem um lado brincalhão. Um grupo de turistas descobriu isso quando alguns desses felinos saltaram sobre o carro, interagindo de forma curiosa. Enquanto um dos turistas observava fascinado, a mulher ao lado lutava para conter o riso com as travessuras dos animais. O comportamento inesperadamente carinhoso dos guepardos criou um momento único e adorável, lembrando que até mesmo os animais mais selvagens podem exibir um lado gentil e curioso. Número 8. Elefante investe contra veículo de treinamento ecológico. Durante um safari educativo na África, um grupo de turistas teve uma lição inesperada sobre o poder dos elefantes. Enquanto observavam a vida selvagem, um elefante irritado decidiu demonstrar sua força, investindo diretamente contra o veículo. O impacto fez o carro girar em 180 graus, forçando a equipe a reagir rapidamente para evitar uma catástrofe. A experiência foi um lembrete dramático de que, mesmo com treinamento e conhecimento, os humanos nunca podem subestimar a força e a imprevisibilidade dos animais selvagens. Número 7. Leão macho protege seu espaço no Parque Nacional Kruger. Um leão macho descansava tranquilamente no Parque Nacional Kruger quando turistas acidentalmente invadiram seu espaço. Sem hesitar, o leão levantou-se, demonstrando sua autoridade com uma postura intimidadora e um rugido poderoso que ecoou pela savana. O grupo entendeu rapidamente que havia cruzado o limite e recuou, deixando o rei da selva em paz. Esse encontro foi um lembrete impressionante de que, mesmo em repouso, o leão permanece no topo da cadeia alimentar e exige respeito absoluto. Número 6. Guia de safari acalma elefante em ataque. Quando um elefante investiu diretamente contra um veículo de safari, o pânico era quase certo. Mas, graças à calma e à experiência de um guia, o grupo escapou de um desastre. O guia utilizou seu conhecimento profundo do comportamento dos elefantes para redirecionar o animal e acalmar a situação. Foi um momento de tirar o fôlego que mostrou a importância de guias bem treinados para manter os turistas seguros em situações tão perigosas. Número 5. Leão abre a porta do carro. Um grupo de turistas aprendeu da maneira mais difícil como os leões são incrivelmente inteligentes e determinados. Enquanto observavam um leão curioso, perceberam que trancar as portas do carro deveria ter sido prioridade. O leão, com sua força e instintos naturais, conseguiu abrir a porta, causando pânico imediato entre os passageiros.
Esse incidente serviu como um lembrete assustador de que os leões, além de majestosos, são predadores inteligentes capazes de ações surpreendentes. Número 4. Hiena malhada faz um movimento ousado. Um grupo de turistas em um safari teve uma experiência de arrepiar quando uma hiena malhada se aproximou de seu veículo para uma inspeção mais detalhada. Inicialmente, o animal parecia inofensivo e apenas curioso, mas de repente saltou sobre o carro, pegando todos de surpresa. Apesar de não apresentar ameaça imediata, o gesto inesperado deixou os turistas tensos, sem saber o que poderia acontecer a seguir. Eventualmente, a hiena desceu do veículo e seguiu seu caminho, mas o episódio serviu como um lembrete marcante da natureza imprevisível dos animais selvagens. Número 3. Leopardo persegue um impala. Um safari se transformou em uma cena digna de documentário da National Geographic, quando um leopardo começou a perseguir um impala diante dos olhos atentos dos turistas. Os movimentos do leopardo eram calculados e graciosos, enquanto se aproximava lentamente de sua presa. A tensão era palpável, criando uma atmosfera de suspense absoluto. O grupo de turistas teve a chance de observar de perto a dinâmica fascinante entre predador e presa, um espetáculo que ressaltou a beleza e o perigo do mundo selvagem. Número 2. Hipopótamo defende seu território. Durante um safari em um rio africano, um grupo de turistas descobriu da pior forma como os hipopótamos são incrivelmente agressivos e territoriais. Embora pareçam dóceis e lentos, esses gigantes são responsáveis por mais mortes humanas na África do que qualquer outro animal. Quando o barco entrou inadvertidamente em sua área, o hipopótamo investiu sem hesitação, demonstrando sua força e velocidade impressionantes. Felizmente, ninguém se feriu, mas o episódio foi um lembrete poderoso de que esses animais, apesar de sua aparência calma, são adversários perigosos quando provocados. Número 1. Leões desafiam turistas em seu território. Em um dos encontros mais intensos de todos, um grupo de turistas encontrou-se frente a frente com um leão macho agressivo. Em vez de recuarem, os turistas permaneceram no local, testando a paciência do animal. O leão, claramente incomodado com a presença deles, se aproximou perigosamente do veículo, demonstrando sua força e dominância. A tensão era quase insuportável enquanto o animal encarava os turistas, deixando claro que eles estavam em seu território. Por sorte, o leão decidiu recuar, deixando os turistas com um aprendizado inesquecível. O respeito pela vida selvagem não é opcional. Essas histórias provam que os safaris africanos são experiências repletas de beleza e emoção, mas também de riscos reais. E você? Teria coragem de enfrentar a natureza selvagem tão de perto? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!